Gente, eu falei sobre as agonias de Jesus no Getsêmani, no nosso último encontro de quinta-feira passada, e da agonia de morte, da existencialidade do inferno que ele provou. E eu disse a vocês que aquilo nada mais era do que o cumprimento exato, absoluto, de Isaías, no capítulo 53, que diz a partir do verso 1. E antes disso, começando no capítulo 52, verso 13, diz: Eis o meu servo procederá com prudência, servo com um S maiúsculo, servo do Messias, assim como tem o anjo do Senhor com A maiúsculo, que é o Cristo antes da encarnação de Jesus, nas suas infindas manifestações aos povos, e não somente ao povo do Velho Testamento, mas aos povos. E aqui se diz: eis o meu servo, que procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime, quando chegar a hora dessa sublimação e dessa sublimidade e dessa adoração consciente. Mas agora, Isaías diz: como pasmaram muitos em perplexidade à vista dele, pois o seu aspecto era muito desfigurado. Não era esse gato da IA que vocês veem por aí, tudo patético, carnavalesco. Sim, desfigurado mais do que qualquer outro ser humano. E a sua aparência mais do que a dos filhos dos homens devastados, empobrecidos, diminuídos e abandonados. Ele era, assim, um ente desfigurado. Assim causará admiração às nações. O Cristo sofredor. Mas se Deus estava em Cristo, ele não deveria ser o vitorioso sobre todo o mal? Por que ele se entrega ao capricho diabólico da egoesclerose da alma humana? Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado eles verão, quando eles começarem a perceber, alguns deles, que Deus estava em Cristo, morrendo a morte de todos os humanos. Porque aquilo que não lhes for anunciado verão, e aquilo que nunca ouviram de ninguém, de nenhuma igreja, missionário, profeta, pregador ou apóstolo, pela graça de Deus, em algum momento, espalhado pelas nações, muitos entenderão o que crentes não compreendem até hoje. E o capítulo 53 de Isaías prossegue: quem creu em nossa pregação? Aí você olha para os evangelhos e pergunta: quem creu? Muito pouca gente. Os que creram foram os que ficaram, e os que ficaram foram os que fugiram. E os que fugiram só voltaram depois da ressurreição, com exceção das mulheres. São as únicas que nunca negaram fogo, são as mulheres. Mas os homens, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor, a mão de Deus estendida, curando, realizando o bem, ressuscitando mortos, aos pobres e simples de coração que viram, creram e acolheram. Mas as elites e todos os que se achavam senhores do saber repudiaram. É em razão disso que ele foi subindo como renovo perante ele, sim, perante os olhos do Eterno. Foi subindo como raiz de uma terra seca, num lugar sem promessa. As promessas de Israel sempre foram promessas de morte, de martírio, de apedrejamento, de destruição de quem quer que trouxesse a palavra de Deus a eles. Eles são o povo que mais matou profetas e gente de Deus, que matou o Messias e que depois ainda disse: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Nós não nos arrependeremos do que estamos dizendo. E ainda hoje tem uma grande maioria que nunca pensou no assunto. Pois bem, o texto diz: não tinha aparência nenhuma que nos agradasse, nenhuma formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos interessasse, nos agradasse e nos enternecesse. Ele era desprezado. Chegou.
falar o que eu não quero ouvir. Vai dizer o que eu não quero nem entender. Sim, e se tornou o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores. Nasceu em dores, viveu em dores, morreu em dores, mas ressuscitou em glória. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Doer para ele é normal. E como um de quem os homens escondem o rosto, fingem que não viram, que não conhecem, que não sabem quem é, dele, todos nós, em algum tempo, em algum dia, em alguma hora também fizemos tudo para não fazer dele caso, para não levá-lo a sério, para não ouvir suas palavras, para não internalizá-las. Mas o que ninguém sabia é que ele tomou sobre si as nossas enfermidades todas, da mente, da alma, do espírito, de todos os níveis, e as nossas dores físicas, psíquicas, espirituais, e aquelas que são inomináveis de angústias incompreensíveis, ele levou sobre si. E nós o reputávamos, olhando para ele, dizíamos, esse é um maldito, aflito, desprezado de Deus, ferido pelos céus, oprimido por homens e demônios. Mas ele, enquanto a nossa estupidez gritava trevas para dentro das nossas mentes, ele, todavia, foi traspassado pelas nossas transgressões. Ele foi triturado pelas nossas iniquidades. E o castigo que hoje me traz a paz, essa paz que excede a todo entendimento, que cobre toda a minha contradição, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, pelos seus maus tratos, pelas suas torturas e pelas suas agonias de alma, de espírito, de mente, de natureza simplesmente incompartilhável, ele levou sobre si todas essas coisas para que fôssemos sarados. Enquanto isto, todos nós, sem exceção, andávamos desgarrados, cada um andando segundo os seus próprios pensamentos, sua disposição mental reprovável, seus sentimentos adoecidos e tomados pela morte das afeições naturais e pela crescente implacabilidade dentro de nós, desgarrados de Deus, de nós mesmos, da vida e de todo amor. Cada um, quanto mais andava, mais se desviava, mais longe dele ficava. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Nós todos significa todos nós, em todo lugar, em todo tempo, em toda hora, em qualquer fase da história humana, nós todos. Ele foi oprimido pelos homens, pelos demônios, pelo diabo, pelas trevas, pelas agonias existenciais do inferno. E humilhado ante todos os sentidos, gargalhadas humanas e gargalhadas infernais, julgando-o derrotado. Mas ele não abriu a boca, não dialogou com o mal, não gritou, não quis se vingar, não chamou para uma desforra posterior, não abriu a sua boca. Ante ao mal, nossa maior resposta é o silêncio focado em Deus. Ante ao mal, nossa maior resposta é o nosso silêncio focado em Deus. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, iriam lhe deixar pelado sem lã, na cruz, nu na cruz, ele não abriu a sua boca para contestação de nenhuma natureza em relação ao mal que faziam. Ao contrário, disse, quando abriu a boca, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Cegos de estupidez. Por juízo opressor, ele foi arrebatado. E a sua linhagem, a sua origem, desde os tempos eternos, desde antes da fundação do mundo, desde os dias da eternidade, como diz o profeta Miqueias no capítulo 5, quem dela cogitou? Quem se preocupou que ele fosse de fato a encarnação de tudo quanto tinha sido profetizado por homens santos de Deus que falaram movidos pelo Espírito Santo?
Ele foi arrebatado e da sua linhagem quem dela cogitou? Quem especulou para o bem? Porquanto ele foi cortado da terra dos viventes. E por causa da transgressão do meu povo, diz Isaías, e eu digo, por causa da minha transgressão e das transgressões do mundo inteiro, ele foi ferido pela dor da humanidade, da civilização, das criaturas, da devastação, da degradação da natureza, por tudo aquilo que geme. Ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, com dos malfeitores, mas com o rico ele esteve na sua morte, com Nicodemos e José de Arimateia, posto que nunca fez injustiça. Ele dizia, quem de vós me convence de pecado? Porque ele nunca fez injustiça, nem maldade, nem dolo, nem torpeza, nem maldição, nem desejo maligno, nenhum jamais procedeu da sua boca. Assim é Jesus, assim devo ser eu. Todavia, ao Senhor, isso é mistério dos mistérios. Isso foi a coisa que mais me virou ao contrário quando eu comecei a ler com o meu espírito. Isaías 53, em dias e dias e dias de jejuns, a partir de 1973, querendo sorver essa palavra, trazê-la para dentro dos escaninhos mais ocultos do meu ser. Isso me chocou quando eu li, pois ao Senhor agradou moê-lo. Isso é muito forte. Pois ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar a enfermidade de todos os humanos em todas as eras, em todo lugar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, ele se entrega pela maldade humana, pela egolatria humana, pelo narcisismo humano, pela loucura, pela insanidade, pelo endiabramento humano, por todas as nossas traições, por todas as nossas arrogâncias soberbas, pelo nosso espírito de Satanás, de oposição, de antagonismo a todo bem, pela nossa covardia, que bombardeia crianças, velhos, inocentes, que mata pessoas em genocídios étnicos, que tenta eliminar a raiz de povos, pessoas, histórias, memórias, lembranças. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado humano. Depois que ele fizer isso e todo mundo disser que tragédia, valeu a pena, para quê? Todavia, surpresa! Ele, no entanto, verá a sua posteridade. Ele voltará do inferno das calamidades e prolongará indefinidamente os seus dias, entrando pelas dimensões da eternidade. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos, nas vidas daqueles que se tornarem discípulos do seu amor, da sua consciência, da sua justiça, da sua verdade, do seu reino, que é bondade, alegria, justiça, vividos no Espírito Santo. A vontade do Senhor prolongará nas suas mãos, nas vidas daqueles que entregam as suas vidas como extensão das mãos de Cristo na história, do corpo de Cristo no meio dos humanos e da sociedade. Ele verá, todavia, o fruto do penoso trabalho da sua alma, e quão penoso, como indescritivelmente penoso, com direito a gritos de vitória no inferno do inferno, no Tártaro dos gregos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Sim, o meu servo, o justo, servo maiúsculo, justo maiúsculo, único justo, não há nenhum justo, não há nenhum sequer, exceto ele. Com o seu conhecimento experiencial de toda a dor humana, de toda a angústia humana, como diz a Epístola aos Hebreus, pois nos convinha ter um sumo sacerdote que fosse ele próprio o absorvedor de toda a dor, angústia humana, para interceder por nós como alguém que intercede de dentro das entranhas da angústia da humanidade. Ele, com seu conhecimento experiencial da agonia,
justificará a muitos que com ele identificarem-se dizendo: eu ainda sinto dor, mas eu posso crer que ele levou a minha dor. E se eu crer que ele levou a minha dor, estranha e milagrosamente, eu fico livre dela, como aconteceu comigo, que queria morrer e me matar de dor. Ainda jovem, a vida se me tornou insuportável de aguentar. Até que eu tomei consciência de que ele levou a minha agonia, a minha dor, meu desespero, minha vontade de morrer. E quando eu criei, miraculosamente, o que me agonizava saiu de mim, porque eu sei que já tinha sido absorvido por ele. E ele me justificou, ele me santificou, ele me ungiu, ele me pacificou, ele levou sobre si as minhas iniquidades todas. Por isso, o Pai diz: por isso eu lhe darei muitos, como a sua parte, muitos. É claro que tem gente que não quer, nem depois de morrer, mesmo sabendo após a morte quem ele é. Tem homens que viram diabos que mesmo depois de já sem nenhum trauma religioso, humano, paterno, materno, social, econômico, com todas as obliterações cognitivas que impedem a gente de ver, de ouvir, de enxergar, limpos de tudo isso, lavados disso tudo após a morte, se tornando consciência pura. Todavia, na consciência pura, destraumatizada, alguma coisa muito podre se inclinou essencialmente neles para o mal, e eles se identificaram, se simbiotizaram com o diabo. E mesmo depois da cognição límpida que vem com a morte, a gente enxerga tudo, tem gente, todavia, que continua escolhendo pertencer à treva. Isso é o que Paulo chama de mistério da iniquidade, porque nenhuma psicologia jamais chegou tão longe e tão profundo. Mas é um fato inegável. Existem pessoas que realmente não querem, mas aos que querem, ele justificará eternamente. Por isso, diz o Pai, eu lhe darei muitos como a sua parte. E com os poderosos, de qualquer que seja a natureza de poder, o despojo da vitória final é todo dele. Pode ter havido contribuições de pessoas aqui, ali, acolá, mas a vitória é da cruz. E a garantia dela está na ressurreição dos mortos. Porquanto derramou a sua alma na morte. Entregou, derramou, é uma palavra muito forte e poeticamente, tragicamente linda, derramou a sua alma na morte. Foi contado com todos os transgressores, os imediatos e os que tinham vindo antes, estavam presentes durante e os que vieram depois. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, de todo aquele que conscientemente diga: eu quero me identificar com o que tu já fizeste por mim. E também levou o pecado daqueles que nunca ficaram sabendo que ele levou os seus pecados, mas que de algum modo creram que existia um amor acima de suas cabeças, sem saber nem o nome disso, e disseram: eu creio que sobre mim paira misericórdia, bondade, perdão e acolhimento. Eu não posso explicar, não sei o nome disso, mas sei que é para mim. Isso está acontecendo hoje, agora mesmo, aconteceu sempre, o tempo todo, em toda a história humana, em toda a história da civilização. Sim, ele levou sobre si os pecados de muitos e por todos eles, pelos que se sabem transgressores, imperfeitos e inadequados, ele intercede, intercedeu e intercederá para sempre, porque ele é o nosso sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque.